Muito bem, gente, estamos de volta aí nessa nossa série de mensagens. Nesse momento, nós estamos falando sobre a obra libertadora da cruz, ok? Essa obra da qual ela é o âmago, ela é a pedra angular, ela é a base de toda nova criatura. E eu conversei com vocês aí com base nas passagens que nós lemos. Eu volto a lembrar Colossenses capítulo 1, no verso número 13, está escrito assim: Ele, Jesus, nos libertou do domínio, da autoridade, do império das trevas. Veja a palavra usada, libertou, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual Jesus, nele, nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Então, uma obra resgatadora. Mas principalmente isso que eu queria que você ficasse com o teu coração bem lá dentro, inserido. É uma obra libertadora, uma obra transformadora. É uma obra onde Jesus já resgatou a humanidade inteira. Lembra que eu comentei com vocês no último vídeo sobre João, olhando para Jesus, sabendo que ele é o Messias para fazer essa obra, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus como Cordeiro, lembrando de Êxodo capítulo 12, precisava ser sacrificado e o seu sangue, ele precisava ser liberado em favor da humanidade, como um sacrifício vivo, santo, agradável, algo maravilhoso que eternamente libertasse a humanidade. Então, esse era um conteúdo, o conteúdo de um povo escravo, à sua natureza, a natureza das trevas, e Jesus fez essa obra através do seu sangue, nos libertando de cima a baixo. Não é maravilhoso isso, gente? Isso aí me deixa muito alegre, porque é tremendo. E exatamente nessa festa, na festa da Páscoa, a palavra Páscoa, ela é derivada dessa palavra passagem, a passagem do anjo da morte sobre o Egito. E daquele dia em diante, então, o povo foi libertado, ele foi liberto, né? Do império das trevas, no contexto do Egito. É a mesma coisa, é a mesma panorama, que Jesus vem exatamente ser esse cordeiro e morrer na Páscoa e ressuscitar no terceiro dia. É demais isso aí. Jesus mostrando, obviamente, na sua palavra, o quanto tudo que estava escrito antes era importante para se cumprir esse momento. Então Jesus, gente, veio libertar o mundo. Escuta isso que eu quero te falar. Dessa natureza pecadora, da morte. É uma natureza da qual foi passada ao homem. Adão pecou, ele recebeu essa natureza, a natureza de Deus se afastou e a natureza pecadora foi herdada para a humanidade. Então Jesus veio libertar o mundo da natureza pecadora, essa natureza morte, que tem uma condenação, veja, exatamente na comemoração da Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele tira a morte espiritual. Quando João fala tira o pecado do mundo, ele não está falando de um ato pecaminoso ou de um erro. Ele está falando de uma natureza que me faz pecar, que me faz errar. Esse é o problema da humanidade. Era o problema, já não é mais, né? Uma natureza que atrelava sempre ao erro. Mas essa natureza, ela foi aniquilada na cruz do Calvário, porque Jesus nos substituiu. Não é maravilhoso? Então eu quero te falar algumas coisas sobre isso. Por quê? Porque esse é um assunto que a gente percebe ainda que poucas pessoas têm uma compreensão real, apesar de ser simples. Muitas vezes nós olhamos lá a Paixão de Cristo, filme, Jesus sofrendo, aquele negócio todo, e sabemos que ele morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Mas se a gente vai perguntar um pouquinho mais, qual foram as implicações disso, o que essa obra da cruz trouxe de benefício para nós, né? Nova criatura, igreja, as pessoas vão ficar meio enroladas em dizer isso. Só sei que Jesus me salvou. De um modo geral, a pessoa fala isso, né? Jesus me salvou, eu sei disso. Agora eu tenho Jesus, Jesus me salvou. Mas nós precisamos de muito mais compreensão. E esse significado espiritual da ressurreição de Jesus, eu quero te falar, ele estava encoberto também para os discípulos. Porque Jesus anda 3 anos e meio com os discípulos e Jesus volta e meia soltava uma palavra a respeito do seu propósito, da sua missão. E os discípulos, gente, literalmente ficavam assim, boiando, né? Para você ter uma ideia, eu quero ler uma passagem rapidamente que se encontra em Mateus, capítulo 16, onde os discípulos ficaram, Jesus comenta algo e Pedro vai falar algo para Jesus. Eu leio com você, dizendo o seguinte: Jesus, desde aquele tempo, começou a mostrar a seus discípulos
que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes. Veja, gente, ele precisava ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aí nós sabemos o que acontece. Pedro chega para ele e fala assim para ele: Jesus, isso não vai acontecer, fica aqui numa boa, olha só, eu vou te falar, isso não vai tal. E Jesus repreende a Pedro, dizendo assim: arreda Satanás. Então, imagine como é que Pedro ficou. Então, isso é só uma passagem para te mostrar o quanto os discípulos eram ignorantes a respeito de uma obra, a obra do Messias, a obra da cruz, do qual Jesus precisava morrer e ressuscitar, ok? Vamos continuar falando sobre isso aí nos próximos vídeos, ok, gente? Muito legal, dá uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, por favor. Se você deixar um comentário, seria muito bom para todos nós. Um abraço.